Olá, está no ar o Trajetórias. No programa de hoje, nós recebemos a primeira mulher a comandar a Corregedoria Geral da Justiça Gaúcha. A desembargadora Iris Helena Nogueira também acaba de se tornar cidadã honorária de Porto Alegre. Iris, muito obrigada pela presença, bem-vinda ao Trajetórias e parabéns pelo reconhecimento. Obrigada, fico muito agradecida pelo convite de aqui estar e pelas referências, pelas felicitações. Eu realmente estou muito feliz por ter sido agraciada com esse título aqui na nossa capital. Pois é, o título foi uma indicação do vereador delegado Cleiton, do PDT, mas a premiação em si, a homenagem, se dá num ano muito simbólico, que completa os 30 anos de magistratura. Como é o sentimento de receber esse título nesse momento? Quando me manifestei na sessão solene em que recebi o título, eu disse que esse ano de 2016 está sendo muito especial para mim, por várias razões. E no aspecto profissional, com o peso maior, porque é o ano que assumiu a nova administração, a atual administração do Tribunal de Justiça do Estado, e eu assumi a Corregedoria Geral da Justiça. Então, a primeira mulher a assumir a este cargo realmente tem a sua importância, a sua relevância, e digo que até um grande comprometimento, porque realmente não só as mulheres, mas também os homens ficam, digamos assim, mais atentos. Como será? Como é que vai ser essa administração? O que é que ela vai fazer? Que ritmo vai imprimir aos trabalhos da corregedoria? E para mim, realmente, é um grande desafio. Eu já tinha estado na Corregedoria Geral como juíza corregedora por 4 anos, entre 1994 e 1998. E voltar é motivo de muita alegria, porque é um trabalho que eu gosto de fazer, porque nos permite estarmos próximos aos magistrados de primeiro grau, aos servidores e também aos colaboradores que labutam nos cartórios notariais e registrais. E é importante porque, de alguma forma, com 31 anos de magistratura, eu já vou explicar por que o mais um, é por demais importante, tenho eu, que nós consigamos compartilhar com aqueles que estão iniciando, com aqueles que estão, de repente, na metade da carreira, que tem menos tempo. Sempre há algo que nós podemos repassar. Aquela troca de experiências que, na minha visão, só soma. 30 anos de magistratura, porque no próximo 5 de setembro completo 30 anos como juíza de direito. E 31, porque em 22 de março de 1985 eu assumia como pretora na comarca de Santa Cruz do Sul. Pois é, um longo trabalho dedicado ao direito. Eu quero voltar um pouquinho ao início dessa história. A senhora é natural de Pelotas, foi lá que se formou na Universidade Federal em 1981, mas a tradição do direito vem de família, né? Como foi a decisão, apesar de já ter o contato com o escritório do seu pai, já trabalhar ali desde adolescente, mas como foi a decisão de estudar e tomar isso como carreira? Na verdade, digamos que na adolescência, eu dizia, não sei de onde eu tirei isso, que eu seria dentista. Mas aí depois mudou, não durou muito tempo essa decisão. E eu com 16 anos fui trabalhar no escritório do pai, que era um escritório de advocacia e de contabilidade. Eu iniciei nas lides contábeis, tá? E com aquele contato foi decisivo, porque eu acompanhava o trabalho do pai, aquela movimentação de clientes. Ele foi um advogado extremamente dedicado, voltado às causas que patrocinava, aos seus clientes. A figura do meu pai, a pessoa do meu pai, eu tenho elogios, porque ele foi realmente um profissional muito dedicado. Foi um homem que tem uma origem humilde e que se fez, digamos assim, pelo esforço próprio.
Então, aquele contato com ele, ver a dedicação dele às causas da justiça, ver todo aquele empenho, acabou me voltando para a área do direito. E eu lembro que para ele assim foi um dia feliz, um momento feliz, quando eu disse que eu queria seguir a carreira dele, que eu queria cursar direito. Na época, em Pelotas, só a Universidade Federal oferecia o curso. E eu fiz 2 vestibulares, porque no primeiro eu não fui aprovada. Mas consegui persistência para ficar 1 ano só cursando o curso pré-vestibular e trabalhando no escritório e me preparando para o segundo vestibular, que eu obtive êxito. Então eu tenho assim, lembranças maravilhosas do curso da Universidade Federal de Pelotas e a minha gratidão, não é? Pelos professores, por tudo que eu aprendi. Eu tive um curso forte, eu tive excelentes professores, recebi um conteúdo de um valor inestimável, bem aproveitei. Eu era a acadêmica que ficava nas primeiras classes, fazendo as anotações e absorvendo com todo o interesse, cada palavra que o professor dizia. Isso é meu. Foi muito bom. E aí eu me voltei. E lá essa característica da sua personalidade, sim. Essa paixão, esse vigor. Do realmente estar inteira. Isso lhe ajudou durante a carreira? Muito. É o foco. Né? Às vezes até um pouquinho exagerado, mas com o tempo a gente vai aprendendo que a vida é lá fora, né? Não é só aqui. Mas foi muito importante, assim. E lá pela metade do curso eu fiz a opção de ir para a carreira da magistratura. E foi muito pouco tempo, né? Poucos anos se passaram até a senhora ser aprovada em 2 concursos, como pretora e como juíza. Sim. Muito diferente do que acontece normalmente com as pessoas que estudam durante muitos anos, né? Era uma outra época, né? Eu lembro que no meu concurso para juiz de direito tinha cerca de... não chegava bem a 1.000 inscritos. Hoje nós temos 11 mil e picos. Tá? Era uma outra época, era uma outra forma, mas que evidentemente também... sempre existentes os rigores, né, de um concurso para ingresso numa carreira pública, um concurso de provas e títulos. Foi muito interessante. Mas assim, em 1985, em março, eu já estava tomando posse como pretora e depois, setembro de 86, como juíza de direito. Foi rápido. Foi bem rápido. Qual a característica da profissão da magistratura que lhe chamou a atenção em relação à advocacia? Porque é uma decisão de peso para o resto da vida, né? E foi uma decisão assim que hoje eu digo que eu a tomaria... sei lá, 50 mil vezes se fosse necessário. Eu não gostaria de ter sido, ou de ter me direcionado sempre a carreira jurídica, sempre o direito e sempre a magistratura. Hoje eu digo com toda segurança e toda certeza, mas eu poderia ter feito tal concurso, eu gostaria de... Não, é esse, pronto. Eu digo que o que realmente me atraiu, assim, bem acadêmica do direito, conhecendo, bem interessada e absorvendo os conteúdos que me eram alcançados pelos professores, pelo meu pai e os professores da vida, né? Porque a partir daí eu fazia algum trabalho acompanhando o pai nas audiências, vendo as decisões dos juízes, né? Eu acompanhava no que podia. Depois o estágio me propiciou isso, acompanhar audiências no Foro de Pelotas, no cível, no crime, no trabalho, né? As audiências na justiça trabalhista, e eu gostava muito. Então, o que me atraiu foi isso, aquela postura de, tendo um litígio à frente, de conhecer a versão ou as versões dos envolvidos e poder julgar, decidir, colocar um ponto final na lide, na contenda, no desassossego e aquela ideia, assim, de fazer justiça, de recompor a situação, levando paz e justiça, né? Alcançar o direito. Foi essa a ideia, apaixonante. Nesses 31 anos, em que medida a senhora acha que alcançou isso, essa justiça? Olha, eu acredito que tenha sido assim... que eu posso dizer, se me perguntar, alcançou o objetivo ou não?
evidentemente alcancei. Creio que num percentual bem significativo. Claro que enquanto seres humanos nós acertamos e erramos, não é verdade? E por mais que tenhamos a vontade, a deliberação e que tudo façamos para o acerto, por vezes nós somos induzidos em erro, ou outras vezes nós temos parâmetros que não levam à melhor decisão. E para isso o segundo grau de jurisdição, né? Para uma vez as partes recorrendo, o segundo grau de jurisdição, o Tribunal de Justiça, reapreciar, né, todo o processo e poder ou manter a decisão do juiz ou modificá-la inteiramente ou parcialmente. Eu faço assim um levantamento, um balanço, eu continuo tranquila, com a minha consciência tranquila. Ah, eu continuo tranquila. Até onde eu pude detectar e até acompanhando a reapreciação dos meus julgados pela instância superior, eu continuo tranquila. Sentenças mantidas, sentenças alteradas parcialmente, sentenças alteradas integralmente, mas tranquilo. Agora, às vezes a gente fala de justiça de um ponto de vista muito alto e distante da relação humana mesmo, da relação comunitária. E como juiz, a senhora teve oportunidade de se envolver com inúmeras comunidades em muitas cidades do Rio Grande do Sul. A senhora falou que começou por Santa Cruz do Sul, mas foi uma carreira que a levou por muitos cantos do estado. Quais foram as experiências que mais lhe marcaram, as culturas que mais lhe marcaram? Sabe que, olha, de cada comarca por onde eu passei, e até naquelas que eu atuei não como titular, mas como substituta, sempre se recolhe um aprendizado. No trato com os servidores, na realidade de cada comarca, porque esse Rio Grande do Sul é extenso. E nós temos regiões muito diferentes. Eu até assumi na magistratura, na verdade eu só conhecia Pelotas. Pelotas. E a minha terra natal. Depois eu vim para Porto Alegre para estudar. Então era para estudar, ponto. Né? Eu digo que quase um regime semiaberto, era da casa dos meus avós maternos para o curso da Júris e voltar, era esse o sistema. E depois Santa Cruz do Sul, que foi a minha primeira grande experiência. Então eu lembro que quando estava na fase final do concurso de pretor, dentre as etapas, já a etapa final, tinha uma entrevista com a comissão de concurso. Então, um dos integrantes da comissão de concurso, um desembargador, entrevistava o candidato. E eu fui entrevistada pelo desembargador. E lá pelas tantas ele me disse que ele não gostaria de estar no meu lugar. Ele falou, mulher, bonita, segundo ele, solteira, indo para o interior sozinha. E eu ainda pensei comigo, claro que ele não queria trocar. Imagina um desembargador trocar o lugar dele com um pretor, que o pretor na época era um cargo temporário na época, 3 anos prorrogáveis por mais 3. Depois foi efetivado pela Constituição, mas na época era temporário. E eu ainda pensei, trocar comigo, claro que ele não queria um desembargador, né? No final da carreira, trocar com alguém que está entrando num cargo temporário. Mas isso me marcou, né? Me marcou muito. E o Corregedor-Geral da Justiça na época, fazendo a palestra de abertura do nosso treinamento, né? do período de treinamento aqui em Porto Alegre, uma série de palestras e coisa e tal. Na abertura, o Corregedor-Geral disse que nós, deveríamos, quando chegássemos na nossa comarca, nos sentirmos como se estivéssemos num palco iluminado, com todos os refletores voltados para si. Eu digo, bom, se eu já estava meio assustada, eu fiquei um pouquinho mais. Aumentou o grau de susto. Mas, de qualquer forma, gente, nada me travou, nada me amedrontou. Eu digo que Deus, sempre foi, é e será o meu grande mentor é essa fé que me sustenta, porque realmente é uma comunidade nova, é todo aquele envolvimento, começa desde onde vou morar, né? O serviço, o trabalho, os desafios. Né? Esses impedimentos sociais, digamos assim, que
que hoje ainda são um desafio e que a senhora ouve bastante. A primeira mulher corregedora, uma das primeiras mulheres provavelmente a assumir como pretora em Santa Cruz. Sim. São alguns pioneirismos, digamos assim, às vezes considerados obstáculos. Verdade. Então, para a senhora isso não teve um peso assim autoconsciente de pensar, eu sou a primeira mulher, ou qual o papel que eu devo exercer? O peso que não me travou. Evidentemente, o peso, que eu digo assim, ó, que é leve, ele não me causou obstáculo, não deste ponto, de, vamos dizer assim, de me travar, de eu me assustar, de eu deixar de fazer algumas coisas em função disso. Não. Claro que isso faz com que se reflita, porque todo encargo que se assume, não é? Nós passamos... tenho condições de fazer, de que forma eu vou desempenhar, olha, você é a primeira mulher, olha, agora mudou a vida, é todo um contexto, na verdade, é um desafio, mas eu tenho assim que eu enfrentei e posso dizer que me saí bem. A senhora acha que tem um efeito ou um espelhamento, uma relação com o aumento, a sua atuação com o aumento de mulheres na magistratura? Ainda é um passo que precisa ser dado, porque hoje se discute muito o papel, a partir dessas discussões do feminismo, o papel e a presença das mulheres na política, mas também no judiciário. Perfeito. Nós mulheres temos muito a avançar. Temos ainda um terreno largo para alcançarmos, para ocuparmos. Que nós temos muito mais espaço. Mas assim, vejo e com muita alegria que nós mulheres temos nesses últimos tempos avançado e muito nessa seara. No nosso último concurso para ingresso na magistratura, o número foi de 55% de mulheres. Então, maior. Então nós realmente já estamos aí na magistratura, que pode-se dizer recente, foi o ingresso da desembargadora Maria Benerice Dias, que inaugurou o ingresso da mulher no judiciário do estado do Rio Grande do Sul. Então é algo, pode-se dizer, recentíssimo. Então, diante disso, nós já temos concursos com a maioria de magistradas, de candidatas do sexo feminino aprovadas. Então isso é muito significativo, mas temos ainda, não só na área jurídica, mas em todos os setores, em todas as áreas, nas ciências, muito que a mulher avançar. Eu tenho assim a segurança e posso testemunhar que realmente as mulheres são hiperfocadas, nada em detrimento aos homens, mas que elas são super focadas e que elas realmente... vamos permitir falar que a mulher faz 3, 4, 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Isso facilita, né? É a casa, o marido, os filhos, a organização lá do lar e mais o trabalho. A experiência da mulher no judiciário gaúcho é exitosa. Pessoalmente, como é que a senhora sempre lidou com essas multitarefas do universo feminino? Olha, eu tenho uma situação que eu posso, assim, nesse momento, usar o termo, não sei se é o mais adequado, privilegiado. Porque eu fiz toda essa trajetória sozinha, né? Solteira e sem ter uma casa, filhos. Eu não tenho filhos. Então, isso de alguma forma facilita, né? Mas eu aplaudo e vejo as colegas que, na sua maioria, têm realmente família, os filhos que absorvem e muito, não é, o dia a dia das mulheres e realmente aquele compromisso de bem organizar e ter a casa, não é, o andamento história da comida, almoço, roupa, enfim, isso tudo, né? Tem que ter alguém que faça isso por nós, com a nossa supervisão. Eu consegui porque eu digo que o meu compromisso era cuidar de mim. Pois é, essa opção de lidar com a justiça como o aspecto talvez mais importante da tua vida, né? Uhum. De dar a ela um espaço tão privilegiado, né, na tua existência. Desses anos todos, quais são os sonhos ainda que a senhora almeja nessa seara? Olha, eu achava algum tempo atrás que eu já tinha alcançado assim tudo que eu queria,
entende? Estou no tribunal já há 12 anos, né? E numa Câmara que realmente a matéria é muito bonita, eu gosto, né? E que é a responsabilidade civil. E tranquilo, eu achei que daqui para a aposentadoria, né? Quando estiver pronta para me aposentar, quando estiver preparada, tempo já tem, idade já tem, não tenho vontade. E aí veio o convite de um grupo de colegas para que nós concorrêssemos para a administração do tribunal. Confesso que pensei bastante e lá pelas tantas eu digo, puxa vida, mas o grupo, a composição, não é, da chapa, me atraiu muito, porque são colegas, dos 5 administradores do tribunal, 4 são do mesmo concurso. Nós somos do mesmo concurso. Desembargador Difine, desembargador Paulo Franz, desembargador Duro. Só a desembargadora Maria Isabel que não. E realmente daí eu comecei a repensar. É um desafio assumir a Corregedoria Geral da Justiça. Mas isso me encantou. Realmente eu aceitei o convite e tivemos êxito no pleito. Então, agora, a meta nesses 2 anos, Corregedoria Geral da Justiça. E evidente que eu digo que toda a minha atenção, não é? Todo o meu potencial está voltado para isso. E eu almejo, assim, fazer uma excelente administração. Quais são os desafios que a senhora tem encontrado? Olha, nesse primeiro momento, nós estamos às vésperas de completar 5 meses de administração. E eu encontrei a Corregedoria renovada, evidentemente, eu saí de lá há bastante tempo, né? Então, renovada, eu saí de lá em 98, né? Não, antes, desculpa. Não, foi 98, 94, 98. 94, 98. Então, assim, renovada, mas uma casa hiper organizada e realmente, assim, e claro, né, número de juízes maiores, de servidores, os desafios são maiores, realmente um número de processos enorme tramitando na Justiça Gaúcha, o que exige muito mais dos magistrados, servidores e da nossa organização, não é? Do atendimento, com a necessidade de criação de novas unidades, de novos cartórios, o que evidentemente redunda em criação de mais cargos para juízes de direito e também de servidores. Então, assim, são muitos desafios. E eu vejo uma corregedoria que evidentemente não está só voltada ao exercício da jurisdição, à prestação do serviço, sendo esse o nosso foco maior, o nosso mote, o nosso coração, digamos assim. Mas nós também nos envolvemos em diversas matérias que desafiam. Os projetos que dizem com a conciliação, com essa aproximação das partes, que não ficam só se submetendo ao processo judicial e à espera de uma sentença, que por vezes há matérias que a sentença, por melhor que ela seja, por mais louvada que seja, por mais perfeita que ela seja, por vezes ela resolve o processo, mas não resolve o problema na prática. Então, essa aproximação das partes, buscando métodos de autocomposição, métodos de conciliação, isso nós temos investido muito. Os próprios juizados especiais, cíveis, criminais, fazendários, tem esse mote, mas nós temos uma série de projetos que buscam aproximar as partes e justamente chegando a um acordo. E eles são exitosos, porque dá a resposta que a parte procura com maior celeridade e num alcance maior do que ela entende, do que a pretensão que ela tem. No meio de tantas tarefas importantes e pelas quais a senhora é tão apaixonada, sobra tempo ou vai ter uma intenção de participar também do Conselho de Cidadãos Honorários da cidade? Com certeza, porque eu já consegui acessar a informação de que há vida lá fora, já faz algum tempo, e realmente, com certeza, eu... Mais uma vez, vou me sentir muito honrada em poder participar, levar ali a minha contribuição, que por mais modesta que seja, vai trazer um reflexo positivo para a nossa Porto Alegre. E isso, para mim, tem um valor enorme. Para a gente encerrar, Iris, claro que tem muito assunto ainda para a gente conversar, mas pelo tempo do programa, para a gente ter um encerramento, gostaria de um depoimento teu sobre
a tua expectativa enquanto agora cidadã honorária de Porto Alegre para o futuro da cidade? Olha, eu digo que a expectativa, antes de receber o título, eu já tinha. Porque eu me sinto perfeitamente integrada à cidade de Porto Alegre. Eu estou aqui esse ano completando 25 anos, morando aqui. Eu já tive um outro período de cerca de 1 ano e meio também morando aqui. Então eu me sinto perfeitamente integrada. Eu gosto de Porto Alegre. Né? Eu digo sempre que a minha terra natal, Pelotas, está no coração, estará sempre, mas eu me sinto muito bem aqui. Né? Tanto os meus irmãos aqui residem, aqui trabalham, e eles dizem que quando se aposentarem voltam para Pelotas. Eu digo, não terão a minha companhia, eu continuarei aqui, os visitarei. Então eu me sinto assim perfeitamente integrada aqui, com o título mais ainda, né? Orgulhosa. E o que eu puder fazer, além da jurisdição que se presta, não é? Enquanto na corregedoria eu estou trabalhando junto com todo o grupo de juízes, corregedores e de servidores, junto com toda a administração do tribunal, pelo estado do Rio Grande do Sul, por toda a população. Mas e também no tribunal, recebemos processos de todo o estado. Mas o que eu puder ajudar para melhoria, claro que nós queremos, evidentemente, mais segurança, ver o nosso povo melhor atendido em termos de saúde, enfim, poder participar, vamos dizer assim, da administração como cidadã e contribuir. Eu digo que a contribuição é modesta, né? É um grãozinho de areia, mas se soma. Os esforços somados realmente formam assim uma corrente forte que levam às decisões robustas e com efetividade. E tem muita coisa como cidadã que nós gostaríamos de ver modificados. Eu pretendo a saúde, a segurança, a justiça. A justiça é o que tanto se chama. Qualquer situação que ocorra, seja no trânsito, no dia a dia, numa compra que não foi atendida, ou o Código do Consumidor socorrendo, porque a justiça estadual atende os anseios primeiros, o dia a dia do nosso cidadão. São as questões com as crianças, com os adolescentes, a violência, a adoção. Então, as questões que dizem com o dia a dia do cidadão são afetas à justiça estadual. São afetas à justiça estadual. Então, eu como cidadã, como magistrada, eu ajo provocada nos limites do processo que me vem a apreciação. Agora, como cidadã, eu sou livre. Né? Para participar de movimentos, de ONGs, enfim, de tarefas, e já faço isso, de tarefas que têm como objetivo alcançar aquele que está em uma situação de vulnerabilidade. Tá certo. Iris Helena, eu te agradeço muito por essa entrevista, pelo teu depoimento, e quero te desejar não só mais uma vez felicitações pelo título, mas um bom trabalho, então. Obrigada, extremamente agradecida por essa oportunidade. Tá certo, eu agradeço também a sua audiência. O programa Trajetórias de hoje termina aqui, mas na semana que vem a gente volta com outro cidadão que ajuda a desenvolver Porto Alegre. Até lá!